Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia. Que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus, nosso Pai, esteja com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Afeiçoemo-nos ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior. É uma mensagem de Emmanuel. Estamos dando início ao programa Espiritismo em Marcha, trazendo notícias e informações do movimento espírita em nossa região. No final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas e tirando dúvidas a respeito dos ensinos da doutrina espírita. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Acompanhemos agora a mensagem Inquietação, extraída do livro Hoje, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel. Existem na vida social determinados tipos de inquietação que permanecem estanques conosco, de vez que o espírito de compreensão e tolerância não nos permite exteriorizá-los. Exemplos: a pessoa querida que sabemos em caminhos indesejáveis, alguém que estimamos profundamente a mergulhar-se em atividades clandestinas, a companheira que se afasta dos próprios deveres, comprometendo-se em aventuras inconfessáveis, o esposo que se envolveu em obrigações incompatíveis com as responsabilidades que abraça, o amigo que se entregou a costumes infelizes. A maioria das criaturas pertencentes ao grupo afetivo a que nos achamos vinculados, quando se prepara a fim de dar um golpe de enormes proporções sobre os interesses alheios. O irmão que nos mente a fim de alcançar objetivos escusos. O parente e amigo que deserta de casa, lançando culpas indébitas sobre os outros. Justo observar que deveríamos, quanto se nos fosse possível, para socorrer semelhantes corações, que se nos fazem extremamente estimáveis. Entretanto, o respeito por todos eles nos faz emudecer. Ainda assim, compete-nos lembrar que dispomos de possibilidades valiosas a fim de auxiliá-los. A primeira é o silêncio, com que lhe manifestamos o nosso apreço. A segunda é a oração, porquanto na oração ser-nos-á possível entregá-los a Deus, cujo amor por todos esses amigos é infinitamente maior do que o nosso. Espiritismo em Marcha. Agenda. Realização do Intercep, interiorização do movimento espírita em Pernambuco, um evento que é organizado anualmente pela Federação Espírita Pernambucana. Na região aqui do Vale do Ipujuca será dia 19 de agosto. O local será na Fraternidade Espírita Emmanuel, que terá como tema: a quem muito foi dado, muito será pedido. Haverá também a participação de Sueli Vercalsen. Então será dia 19 de agosto, todos os trabalhadores das instituições espíritas, junto aqui a Caruaru, Gravatá, Santa Cruz, Belo Jardim, Bonito, Camucim, todas essas cidades aqui por perto, devem vir com representantes aqui para esse evento. Cartas da Imortalidade, participação do médium de psicografia Newton Souza, que vem do Ceará. Também a participação de Clóvis Nunes, da Bahia, e Cosme Mansi, do Distrito Federal. Esse evento será dia 15 e 16 de setembro de 2018. É uma realização da SEEC.
O local do evento será o Centro de Convenções do SENAC, que fica ao lado do Caruaru Shopping. O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos analisando o capítulo 23, Estranha Moral. O item Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penses que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mateus capítulo 10, versículo 34 e 36. Comentários agora do Evangelho segundo o Espiritismo. Será mesmo possível, haja dito por Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor ao próximo? Não vim trazer a paz, mas a espada? Vim separar o pai do filho, o esposo da esposa? Vim lançar o fogo sobre a terra e tenho pressa de que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com seus ensinos? Não haverá blasfêmia em se lhe atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia, nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou. E elas dão testemunho de sua alta sabedoria. Apenas um pouco equivocada a forma, não se exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda de paz, noutra de perturbação e discórdia. Consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma existe que se implante sem lutas. Ora, nesse caso, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela, mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequência, ninguém se alarma. Deixam todas passar, certo de que se lhes falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, o secreto pensamento adverte os antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se então contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, a medida da importância dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Além do Horizonte, Rua Cristóvão Colombo, número 60, bairro Nossa Senhora das Dores. Reuniões públicas, sábados e domingos, 4 horas da tarde. Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, Antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas, segundas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Acompanhemos a questão 628 do Livro dos Espíritos. Porque a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo. Resposta dos Espíritos. É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso se habituar a ela, pouco a pouco, de outra forma ela nos deslumbra. Jamais ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas,
e tão instrutivas como as que lhe é dado receber hoje. Havia, como sabes, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que consideravam a ciência sacra, e da qual faziam mistério aos profanos, segundo eles. Deves compreender com o que conheces das leis que regem esses fenômenos, que eles não recebiam senão algumas verdades esparsas, no meio de um conjunto equivocado e a maior parte do tempo simbólica. Entretanto, não há, para o resultado, nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque tudo contém os germes das grandes verdades que, ainda que pareçam contraditórias umas com as outras, esparsas que estão no meio de acessórios sem fundamentos, são muito fáceis de coordenar graças à chave que nos dá o Espiritismo. Para uma multidão de coisas que puderam até agora parecer-vos sem razão e da qual hoje a realidade vos é demonstrada, de maneira irrecusável. Não negligencieis, portanto, de aurir objetos de estudos nesses materiais, que são muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos a passagem da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não extingais o Espírito. No livro Pão Nosso, o Espírito Emmanuel comenta esta passagem bíblica na mensagem intitulada Renovação Necessária. Assim ele nos escreve através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente preferem o convencionalismo a rigor e somente a custo abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes efetivamente são elementos poderosos e determinantes da evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque o balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem, ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Emmanuel, Rua Deputado Torres Galvão, 379, bairro Salgado. Próxima Policlínica. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus. Sede provisória Colégio Municipal Álvaro Lins. Na sala ao lado do Ginásio Municipal. No bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas domingos e quartas às 8 horas da noite.
Espiritismo em Marcha. A apresentação Soares. E estamos novamente ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. E através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas e tirando dúvidas dos assuntos pertinentes à doutrina espírita. Lembramos também um DDD aqui do nosso estado, já que o programa está sendo transmitido também pela internet. O DDD aqui é 81 e o telefone é o 2103 1170. Enquanto você não nos liga, nós queremos aqui relembrar os avisos que trouxemos nessa manhã de eventos espíritas que estão próximos a se realizarem em nossa cidade. O primeiro deles é o Intercep, que é o movimento de interiorização e integração dos centros espíritas de Pernambuco. É um evento anualmente organizado pela Federação Espírita Pernambucana e em nossa região, denominada Vale do Ipujuca, que alcança desde Gravatar, Bezerros, Bonito, Camusim de São Félix, Belo Jardim, Toritama, Riacho das Almas, todas essas cidades aqui, circunvizinhas a Caruaru, são convidadas a participarem do evento. O evento se destina a trabalhadores dessas instituições espíritas. Será dia 19 de agosto e o local será na sede da Fraternidade Espírita Emmanuel. Haverá, inclusive, a participação da palestrante Sueli Vercalce. Então, todo o pessoal aí do movimento espírita em nossa região estão já convidados a participarem desse evento. O outro evento público que nós iremos ter, esse ocorrerá só dia 15 e 16 de setembro, que será Cartas da Imortalidade, com a participação do médium de psicografia Newton Souza, que vem do Ceará. Terá também as presenças de Clóvis Nunes, da Bahia, e Cosme Mansi, do Distrito Federal. Será dias 15 e 16 de setembro. No local, o Centro de Convenções do SENAC, ao lado do Caruaru Shopping. É um evento patrocinado pela SEAC. Estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia, Soares. Pois não? Eu queria tirar uma dúvida. Eu dias pra cá, faleceu um amigo meu e quando eu outro vi, ele disse que aparece aquela sombra no pé da minha cama, chorando. Assim, eu não vejo que é a pessoa, sabe? Eu vejo assim aquela sombra e chorando, assim. Eu não sei, eu não entendo, eu queria saber o que é isso. Tu disseste que vê umas cobras, é? Oi? Tu vê o quê chorando? É uma sombra de uma pessoa, mas eu vejo o rosto. Eu vejo pela minha cama e fica chorando. Os rostos assim como se fossem de pessoas ou de espíritos. Isso. Isso começou a ocorrer depois que houve o falecimento de quem que tu disseste? Foi. Antes não me participava não, foi depois. E eu fiquei pela minha cama chorando e eu comecei a ver a sombra só. E essa pessoa que faleceu é o que tua? Foi. Essa pessoa que faleceu, ela é o que tua? Era um grande amigo meu, um amigo de infância mesmo. Já com pouco tempo que faleceu, ele uma doença lá. Aí esse dia pra cá eu tô assistindo o direito, porque quase que eu ele veio pro meu quarto. Aí eu tenho assim uma Agora, dica, certo. que eu posso fazer pra... Agora, nesses sonhos, tu não vê a presença dele não, né? Não vejo. Aí eu também não sei se é essa pessoa também, que não dá pra me perceber, mas eu lembro que essa pessoa faleceu que começou a ver essa negócio no meu quarto. Qualquer coisa que ele indicaria que vai fazer. Tá bem. Acompanhe aí pelo raio da nossa respostas e entendemos bem a dúvida que você nos pede esclarecimento. Eu agradeço muito a participação
Quer dizer que eu escuto você direto e eu também estou mandando um alô para a minha amiga Zé Fian, que eu carregando que ele escuta também, viu? Tá certo. Muito bem. Um abraço bem grande e acompanhe pelo rádio aí a nossa resposta. A doutrina espírita nos adverte de que o momento em que nós vamos dormir é para ser cuidado e observado como uma importante fase das nossas atividades reais de vida. Para as pessoas que não tiveram ainda o conhecimento, a revelação da doutrina espírita, elas observam e vão dormir como sendo meramente uma necessidade fisiológica de recomposição de suas energias, aonde muitas vezes tem sonhos que apenas são a recordação de problemas ou situações que viveram. Assim é a maneira materialista de se encarar esse momento tão importante que representa 1/3 da nossa existência no corpo físico. Mas à luz da doutrina espírita, nós temos considerações importantes a respeito deste momento. E nos é traçado certas orientações que eu acho importante, inclusive, face às evidências do que você nos contou. Então, o que diz a doutrina espírita? É que quando nós vamos dormir, quem repousa é o corpo físico. O nosso espírito está em plena atividade. Essas atividades podem estar ligadas a recordações de fatos que ele viveu durante o dia ou um tempo atrás, quando aquilo lhe causou muito impacto e, de certa forma, lhe marcou pelos condicionamentos psíquicos nas suas próprias atividades diárias. Há sonhos que realmente são recordações por parte do espírito disso que ele já vivenciou. Mas, por outro lado, nós temos muitas atividades chamadas oníricas, atividades espirituais que se dão durante o sono do corpo, que podem representar tanto momentos de aprendizado, como momentos de encontros espirituais que nos trazem paz e orientação, como também podem representar, na chamada figura de pesadelos, muitas vezes, encontros espirituais com inimigos do passado, do presente, como reencontro que muitas vezes ganha uma simbologia especial na nossa mente, para que a gente não tenha a recordação precisa daquilo que vivenciou. Porque se tivéssemos a recordação precisa, muitas vezes, não iríamos ter equilíbrio mental para absorver o conteúdo do que se passou durante a noite. Então, a recomendação que a doutrina espírita nos dá, e eu lhe repasso, é o cuidado nas horas que antecedem o repouso do corpo com o material psíquico, espiritual, mental que você esteja associado. Desde a possibilidade de uma leitura edificante, de assistir uma palestra ou um evento de conteúdo espiritual elevado que conecte a nossa mente com o bem. E, sobretudo, naqueles momentos que antecedem a leitura de uma prece, de meditar em um conteúdo de uma mensagem como essa de Emmanuel que nós citamos aqui, favorece muito a que o nosso espírito conecte-se com vibrações e mentes que estão em harmonia com esse conteúdo psíquico que nós alimentamos, sobretudo nos momentos que antecederam o repouso do corpo. Então é importante para todos nós sabermos que para termos bom aproveitamento dessas horas, se faz imprescindível uma certa preparação interior em nós. Porque todos nós, quando vamos dormir fisicamente, temos atividades espirituais. E essas que você nos narra, pelo conteúdo não agradável, repercutem uma necessidade maior de você fazer essa preparação que nós aqui recomendamos a todos. Mas que, em termos de não só
ter um repouso físico mais restaurador, mas também de ter um aproveitamento de valores espirituais edificantes, é imprescindível que seja feita essa preparação que citamos. Era essa orientação que poderíamos compartilhar. Lembramos ainda, há tempo de atendermos mais um ouvinte, o telefone é o 2103 1170, 2103 1170, DDD 81 aqui de Pernambuco. E estávamos há pouco citando esses eventos que vão ocorrer em Caruaru, eventos que congregam espíritas não só da nossa cidade, mas de cidades circunvizinhas, para o trabalho de integração, de aproximação, de confraternização. Então não percamos aqueles que nos acompanham. O programa chega em algumas cidades aqui do interior, de estarem atentos a essas datas. A primeira delas vai ser dia 19 de agosto. A outra ocorrerá em setembro, que é o evento que terá uma parte de cartas psicografadas. Será dia 15 e 16 de setembro, através do médium Newton Souza, que vem do Ceará. Então, esses dois eventos aí são os próximos que nós iremos ter. E queremos aqui ainda enfocar, o horário ainda nos permite só alguns minutos, nós estamos analisando no Evangelho segundo o Espiritismo aquela parte que é os conteúdos mais difíceis de serem entendidos pela leitura literal dos textos bíblicos. No Evangelho segundo o Espiritismo são tratados no capítulo 23. E nesse capítulo 23, de forma muito importante, é colocado o título Estranha Moral, que são aquelas partes ensinadas pelo Cristo que muitas vezes aparentam ser contraditórias e absurdas, mas com a explicação espírita elas se tornam bem entendíveis e compreensíveis. Sobretudo essa que começamos a enfocar hoje, haverá uma continuidade dela no nosso próximo encontro, que foi: não penses que eu tenha vindo trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Então, no programa que nós iremos ter, será concluída a explicação que é trazida pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos chegando ao momento final do programa, agradecemos muito a participação de todos. Estejam novamente conosco às 7h30 da manhã, com o Espiritismo em Marcha. Muita paz. Até o próximo domingo.